Boa noite! Hoje estamos aqui para o nosso último programa de 2013. E hoje estaremos falando, na verdade, o programa aqui é Direito e Debate, mas o assunto vem do esporte. Que é, continuamos com a situação do fato, infelizmente, que ocorreu na Arena no jogo entre Atlético Paranaense e Vasco. A questão hoje envolve o direito penal. E trouxemos aqui, então, um advogado que atua no júri e é professor na Unisociesc de processo penal, que é o nosso colega Denis Radum. Olá, boa noite, Gabriela. Boa noite, Denis. Hoje estamos aqui, Denis, para tratar do assunto daquele dia fatídico da Arena, né, de todas as ocorrências lastimáveis que presenciamos na nossa cidade de Joinville. E o Ministério Público, através do promotor Ricardo Paladino, ofertou denúncia dos 3 que estão presos aqui, que são da torcida do Vasco, de homicídio, tentativa de homicídio qualificado. Então eu peço aqui que no primeiro momento esclareça para os nossos espectadores quais crimes são levados ao júri. Então, Gabriela, a nossa Constituição de 1988, ela é muito clara ao estabelecer uma competência para julgamento do Tribunal do Júri dos crimes dolosos contra a vida. Ou seja, quando um cidadão ele tem vontade de matar outra pessoa, essa vontade de matar ela é julgada por um corpo de 7 jurados. São pessoas escolhidas do povo que vão decidir, então, o destino daquela pessoa. Se houve intenção de matar, a gente chama tecnicamente de animus necandi, se houve vontade de matar, ou não. Ou se houve apenas vontade de agredir e a morte ou foi apenas uma consequência. Sim. Os crimes que pode ser enquadrado de competência do Tribunal do Júri é o crime de homicídio doloso, de aborto, o crime de infanticídio também e o crime de auxílio ao suicídio. Esses são os crimes que vão para o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri. Isso. O processo do Tribunal do Júri, o processo de competência do Tribunal do Júri, ele é dividido em 2 etapas. Sim. Então, a primeira etapa participam apenas o juiz togado, né, e o promotor de justiça, os réus e os defensores. Nesse momento, ainda não está instalado o Tribunal do Júri. Esse somente vai se dar numa segunda fase, que é quando há a pronúncia ou não. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, vai-se averiguar, por meio de depoimentos, colheita de provas, perícias, se existem indícios suficientes de autoria, ou seja, se aquelas pessoas efetivamente ou muito possivelmente cometeram aquele fato e se há prova da materialidade, que é a possibilidade de morte, né, um iminente risco de morte ou até mesmo o fato morte. O juiz togado, então, o juiz convencional, esse que todos nós conhecemos, ele vai analisar essas provas e, se ele constatar indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, então ele pronuncia esses réus e se inaugura a segunda fase do processo do Tribunal do Júri, quando é chamado, então, os cidadãos, são convocados os cidadãos comuns do povo, né, para que apreciem se os réus devem ser condenados ou absolvidos, ou se eles devem ser condenados com alguma qualificadora ou sem qualificadora, ou até mesmo se esse crime pode ser desclassificado. O que é desclassificação? Não haver a tentativa de homicídio, mas haver apenas lesão corporal. Esse seria o procedimento do Tribunal do Júri. Do Tribunal do Júri. Então, Denis, o que fica aí bem caracterizado nos crimes que são levados ao Tribunal do Júri é o dolo. Isso, exatamente. A vontade de matar. Que é o dolo, o que seria? É como ele acabou de falar. É a vontade
de obter o resultado fim, que no caso é a morte. Né? Se não tem essa vontade, se fica ali na primeira fase do júri, se constata que não houve a vontade do resultado morte, aí esse crime, no caso, não vai ser levado ao júri popular. Então, Gabriela, tanto a doutrina como a jurisprudência do processo penal, do direito penal, trazem a aplicação de um princípio nessa primeira fase do processo chamado indubio pro societate, que é um brocardo latino que significa, na dúvida, deve ser decidido em favor da sociedade. Isso se difere, eu acredito que os telespectadores já devem ter ouvido em outros programas sobre direito, que a dúvida deve sempre favorecer o réu. Mas na primeira fase do procedimento do tribunal do júri, não é esse princípio que vigora. Na dúvida, o réu deve ser pronunciado. Então, embora não hajam provas contundentes, né, mesmo que não hajam provas contundentes de que há vontade de matar, se pairar uma dúvida sobre a mente do juiz togado, ele deverá pronunciar e entregar essa decisão às mãos do corpo de jurados. Então, os 7 jurados que neste momento vão ter que decidir. Então, lá na sessão plenária que eles vão decidir se houve vontade de matar ou não. E então, nessa segunda fase, no julgamento pelos jurados, é que deve prevalecer o indúbio pro réu, que na dúvida, se parar o mínimo de dúvida, se houve vontade de matar ou se houve apenas vontade de lesionar, né, eles devem ou absolver ou desclassificar. Perfeito. Então aqui, até para que fique claro, como o Denis até falou, o que se ouve no direito penal? Indúbio pro réu. Sempre se existe uma dúvida, sempre em favor do réu. Nesse caso, não é o caso de estar se deixando de lado isto, mas sim que num primeiro momento, para uma análise até mais detalhada, se leva em consideração a sociedade como um todo. Então, é a segurança jurídica da sociedade. Isso. É isso que está se levando em consideração, né? Exatamente. Entretanto, por meio da própria doutrina crítica do direito penal e do processo penal, dizem que não há amparo constitucional para esse princípio, que o único princípio que tutela a dúvida perante a Constituição é o princípio indúbio pro réu, por causa da segurança, da garantia do estado de inocência. Então, todos são inocentes até que se prove o contrário, e não de outro modo. Então, todos são inocentes até que se prove o contrário. Não é o réu que deve provar a sua inocência, e sim o Estado acusação, que possui todos os mecanismos próprios para tanto, a polícia, toda a parte investigativa da polícia, do próprio Ministério Público, que agora vocês acompanharam nas manifestações de junho, né, que a afirmação do poder investigativo do Ministério Público. Então, ele também pode reunir provas suficientes para abalar esse estado de inocência. Tá? Então, de acordo com a corrente crítica do direito penal e do processo penal, não haveria amparo constitucional o indúbio pro societate, mas apenas o indúbio pro réu. Que até nesse caso, né, Denis, quando existe a dúvida, se no primeiro momento existiu a dúvida, ali já poderia se aplicar o indúbio pro réu. Exatamente, mas não é dessa forma que a doutrina e a jurisprudência consideram. Até eu sou advogado militante na área do direito penal e tenho inúmeros recursos junto ao Tribunal Constitucional, né, o Supremo Tribunal Federal, questionando justamente a constitucionalidade deste princípio. Que até os telespectadores podem estar aí se perguntando, mas por que essa discussão de qual é a vantagem de não ir a júri ou ir a júri? A questão é o voto popular, né? Que o voto popular sempre ele está exacerbado de sentimento, o que já no caso do juiz de direito, ele vai estar ali tão somente na questão das provas que estão no processo. Ainda mais num caso desse, que foi tão midiático. Um júri popular, com certeza, não é nada favorável aos réus. Né?
Exatamente. Pois bem, eu atuo no Tribunal do Júri, respeito a instituição, respeito a Constituição, sigo as leis do meu país, o Estatuto da Ordem dos Advogados, e o objetivo do Tribunal do Júri é que os pares, ou seja, pessoas comuns do povo, que julguem outra pessoa comum do povo por um crime e decidir se ela teve vontade de matar ou não. Mas, atualmente, nós sofremos um bombardeamento de informações. Nós vivemos na sociedade da hiperinformação, então, a todo momento, é o Facebook, são as redes sociais em geral, a televisão, a mídia escrita, o rádio, vem trazendo notícias. E nós sabemos que sangue é uma moeda que todos gostam de consumir. Me parece um pouco estranho dizer isso, mas a gente vê a audiência dos programas que tratam de programas policiais, enfim, e isso acaba alimentando no subconsciente das pessoas a vontade de vingança. Então, possivelmente, muito possivelmente, nós não conseguimos ter um julgamento imparcial nesses casos de grande repercussão. E essa é a maior crítica da própria instituição do Tribunal do Júri. Ora, como dizer que as pessoas vão atribuir, que os jurados vão atribuir um julgamento imparcial se ela está ouvindo toda a argumentação da acusação muito antes de ser chamado a compor o tribunal? Como buscar essa parcialidade? Depois, tratando especificamente deste caso. Vamos até então, Denis, dar uma paradinha para os nossos comerciais e na volta o Denis vai falar do caso específico dos denunciados do Vasco. Já voltamos. Denis, agora então vamos ao caso específico dos torcedores que brigaram e 3 foram denunciados, que até eles se encontram no presídio regional, salvo engano, que são os 3 do Vasco. A denúncia foi por tentativa de homicídio qualificado, com a qualificadora motivo fútil. Explica para o nosso telespectador o porquê que eles foram denunciados nesse crime. Pois bem, Gabriela, primeiramente, preciso esclarecer que eu não tive acesso completo ao processo, Então, e como eu não sou advogado do processo, eu sou impedido eticamente de opinar sobre o caso. Sim. Então, nós vamos falar sobre o caso em hipótese, Então, eles foram denunciados por este crime, por tentativa de homicídio qualificado pela qualificadora de motivo fútil, porque ao analisar os elementos colhidos pela polícia, ou seja, os depoimentos que foram dados lá na delegacia de polícia pelos envolvidos na briga, pelas imagens fornecidas pelos próprios veículos de comunicação, o Ministério Público analisou essas provas preliminares. Então, essas provas, elas integram o processo, mas elas não são as únicas que vão servir para condenar ou absolver. Nós estamos falando, neste momento, em análise preliminar do caso. Então, eles analisaram, o Ministério Público analisou esses elementos e viu ali que existe a suspeita, existe a possibilidade, existem indícios suficientes de que as pessoas, são 3 réus, pelo que eu tenho conhecimento pela imprensa, eles tiveram a princípio, uma vontade de matar um torcedor. Então, é por isso que eles foram denunciados por homicídio qualificado e não por lesões corporais ou outra qualificação jurídica, Existem até crimes próprios previstos no Estatuto do Torcedor quando envolve lesões corporais, Sim. E até no caso, Denis, a questão que podem estar se perguntando o porquê que está sendo julgado aqui em Joinville, se o mandante era o Atlético Paranaense, no caso o estado do Paraná, e esses 3 torcedores são do Rio de Janeiro. Pois bem, essa norma o
o lugar de julgamento, pelo Código de Processo Penal, é o lugar onde aconteceu o resultado do crime. Então, o crime aconteceu em Joinville. Nós aqui estamos até debatendo, né, qual seria o crime, né, se lesões corporais, se envolvimento em briga em estádio, lá próprio do Estatuto do Torcedor, ou se é homicídio. Mas um fato inegável é que aconteceu na Arena Joinville. Então, a competência vai ser da comarca de Joinville. E na comarca de Joinville existe uma vara própria para processar os crimes do Tribunal do Júri, que é a primeira vara criminal, e ela que vai ser, né, essa vara que vai ser competente para processar esse caso. Neste momento, não importa se a pessoa, ela poderia até ser estrangeira, ela poderia até ser de Portugal ou da França, mas como o fato aconteceu em Joinville, esse caso tem que ser julgado pelos cidadãos joinvilenses. Até mesmo o mandante, né, que é o Atlético Paranaense, né, não teria a capacidade, né, de levar esse julgamento para a cidade de Curitiba, para que fosse julgado lá. O Código de Processo Penal, é claro, é onde acontece o resultado, né, o juízo competente para julgar é do lugar onde acontece o resultado, então tem que ser Joinville. No caso do Tribunal do Júri, cabe aqui falar que há a possibilidade desse caso ser julgado em uma outra comarca, num procedimento chamado desaforamento. Desaforamento. Isso. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar nossa paradinha bem rápida e voltamos para o nosso último bloco com esse assunto do desaforamento que o Denis vai explicar para nós. Voltamos então para o Denis explicar a questão do desaforamento, que é a questão do local do Tribunal do Júri na cidade de Joinville, ou se ele pode ser deslocado para outra comarca. Gabriela, o Código de Processo Penal, ele prevê a possibilidade de deslocar a comarca de julgamento de um caso do Tribunal do Júri quando existe a possibilidade, quando é um crime que tem muita repercussão e suspeita-se de que aqueles jurados não serão imparciais. Né, de que os jurados que forem chamados, eles não serão imparciais, ou porque o julgamento pode trazer um grande tumulto para a cidade. Então ele é levado para uma outra comarca. Nesse caso, me parece que o desaforamento não teria a capacidade de trazer um júri mais parcial, porque nós vemos que a repercussão desse fato foi de nível nacional. Então, da mesma forma, posso citar aqui o caso da Nardoni, né? Em qualquer lugar do país, eu até lhe pergunto, né, em que cidade poderíamos estimar que o julgamento seria totalmente imparcial. Não digo que os jurados lá foram parciais, mas que eles não sofreram uma influência muito forte antes do julgamento para poder atribuir o seu voto, né, de culpado ou inocente. Agora sim, Denis, nesse caso específico, porque até nós vimos, domingo que passou, teve o Jogo da Paz aqui em Joinville, com a campanha Isso é Arena, Isso é Joinville. Então existe essa comoção maior aqui na cidade de Joinville, com os seus moradores, em que colocam como aqui em Joinville não se tem essa dinâmica de brigas entre torcidas. Eu não estou aqui dizendo que isso é verdadeiro ou não. Eu estou colocando a campanha o que trazia. Então, nesse caso, a defesa não consegue essa questão do desaforamento e deslocar o Tribunal do Júri para uma outra comarca? Eu acredito que seja possível, Gabriela, que seja possível deslocar a competência para que se busque um julgamento mais imparcial. Não se diz que os cidadãos de Joinville, não quero dizer com isso, né, que os cidadãos de Joinville não tenham competência para julgar. Eu acredito que sim, mas que nós temos que primar
para que o julgamento ele seja imparcial e o mais justo possível. Quando me perguntam, né, doutor Denis, o senhor sempre luta pela absolvição, o senhor sempre, mesmo que a pessoa é culpada, o senhor luta pela absolvição, eu digo que eu sempre luto pela justiça. Né? Nós enquanto advogados criminalistas, nós devemos zelar para que a lei seja aplicada da melhor maneira possível. Porque é muito fácil raciocinar o direito penal quando ele acontece com o vizinho, quando ele acontece com a torcida do Atlético, mas e com a torcida do JEC? Sim. Né? Sei que nós somos um povo ordeiro, né? Um povo conhecido por ser pacífico e trabalhador, porém um comportamento, o fato criminoso, né? É um fato social. Não diz respeito à própria pessoa, é um fato social. Né? Então ele pode acontecer hoje com essa torcida, amanhã com outra torcida. Então nós, enquanto cidadãos joinvilenses, e acredito que a defesa está muito atenta, o próprio judiciário também, por primar de que se tenha um julgamento imparcial. Não acredito que as pessoas que participaram deste fato devem ser responsabilizadas, com certeza, inclusive as vítimas, por terem praticado lesões corporais, né? Se houver provas suficientes para individualizar o que cada um fez, né? Nós temos que zelar de que todos sejam julgados, processados e julgados de uma maneira imparcial e de uma maneira que siga o Código de Processo Penal e a Constituição brasileira. Até a questão... o Denis falou aqui que seja um julgamento justo. O que ele está querendo dizer, se seja um julgamento justo, é que seja aplicada a lei. Né? E assim, o que até é o grande problema que nós, operadores do direito, Denis, percebemos na sociedade é a questão de o justo é diferente do que é legal. Então, assim, para nós, vai se fazer justiça quando se aplicar a lei correta ao caso em concreto. Tem essa questão, porque já o povo, e até essa questão do tribunal do júri, isso que eu ia queremos falar. justiça, só que a justiça deles não está diretamente relacionado à lei ali positivada. A aplicação da lei. Se vê que tanto que os argumentos do tribunal do júri, eles são utilizados, em sua maioria, são argumentos sociológicos, antropológicos, e tem uma parte que é uma argumentação jurídica. O jurado, diferentemente do juiz togado, ele não tem o compromisso de julgar de acordo aplicando exatamente a lei. Ele deve julgar de acordo com a sua consciência. Né? Então ele é livre na sua consciência. Então suponhamos que aquele réu, ele é uma pessoa muito parecida com o algoz daquele jurado. Suponhamos que aquele jurado ele foi vítima de um furto ou vítima de uma lesão corporal e coincidentemente o réu tem uma característica parecida. De que maneira a consciência desse jurado vai, né, motivá-lo na sua escolha? Eu já tive possibilidade de participar de tribunais do júri, onde nós tivemos a acusação pedindo para absolver o réu, porque estava claro de que o réu não tinha participação naquele crime, a defesa também pediu absolvição, e dos 7 votos, os 2 primeiros foram pela condenação. Então, eu já presenciei este fato. Realmente, a urna do Tribunal do Júri é uma caixa de surpresas. Né? É uma instituição que precisa amadurecer, né? Uma instituição que deve ser respeitada, deve ser mantida no ordenamento jurídico. Existem até propostas legislativas de levar mais tipos de crime ao julgamento do Tribunal do Júri, crimes relacionados à corrupção, crimes relacionados a delitos ambientais também no Tribunal do Júri. Mas o que nós precisamos é aumentar o senso de cidadania em cada pessoa, né? E que cada jurado que for chamado ao Tribunal do Júri, que esteja preocupado com a justiça e não com a vingança. Perfeito. Então aqui o advogado e professor Denis Radum
nos explicou o que pode acontecer nesse caso em concreto dos 3 torcedores do Vasco que foram denunciados, que pode até acontecer do crime ser desclassificado antes, né? Mas como ele colocou, acaba sendo ali levado em dúbio pró societá. Então, possivelmente vai ocorrer esse júri, não sabemos quando. Ele evitou aqui dar a opinião dele, se concorda ou não com a questão da denúncia ter sido em tentativa de homicídio qualificado. Ele se isentou disso, até por uma questão ética, que eu lhe parabenizo. Todos os colegas deveriam assim agir. Então, agradeço, Denis, pela sua vinda aqui para esclarecer o nosso telespectador desse caso que comoveu Joinville e ainda muita água vai rolar. Certamente. Obrigado, Gabriela, pelo convite. Agradeço aos telespectadores também por terem presenciado essa entrevista e fico à disposição para outros programas também. Tá certo. Gente, e aqui nós terminamos o Direito e Debate do ano de 2013. Agradeço em especial a equipe que está sempre aqui me ajudando, ao Xixo, ao Juan e ao Bruno, que fazem o programa ir ao ar. Sem eles, o Direito e Debate não estaria aí para vocês como estão vendo. Muito obrigada pela presença calorosa que eu sinto nas ruas e sempre que puder, coloque a sua crítica, a sua opinião na nossa página Facebook Direito e Debate. Um Feliz Natal a todos, um próspero 2014 e nos encontramos no ano que vem. Obrigada. Tchau.